Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar falando de transformações lineares e eu vou falar de dois conceitos chaves, né, que estão relacionados a transformações lineares, que são esses conceitos de núcleo e imagem. Tá? Então, por que surge esse tipo de questão, né? Bom, transformações lineares nada mais são do que funções entre dois conjuntos que têm certas propriedades especiais. Como são funções, é natural você perguntar, por exemplo, será que essas funções são injetivas? Será que elas são sobrejetivas? Será que elas são bijetivas? Né? Só que agora dentro do contexto de álgebra linear. Então, antes de começar essas questões, eu quero dar uma lembrada aqui rapidinho do que são cada uma dessas coisas, né? Então, imagina que você tem uma função entre dois conjuntos não vazios. Aqui é a teoria geral de funções e conjuntos, não precisa ser espaço vetorial. Tá? Então, você diz que uma função é injetiva, né, se toda vez que você tiver um par de elementos no domínio que tem a mesma imagem, isso implica, né, tem uma implicação aqui, que essa igualdade implica x1 igual a x2. O que quer dizer isso? Né? Que é mais fácil você pensar na contrapositiva. Se você tiver dois elementos do domínio que são distintos, então necessariamente as imagens deles são distintas também. Né? Então, não podem ter um par de elementos distintos no domínio que tenha a mesma imagem por essa função f. Tá? Então, isso é o que a gente chama de função injetiva. Eu coloquei essa definição só em termos de igualdade porque ela é melhor para trabalhar com equações. Né? Mas, né, para a versão intuitiva mais da coisa, é a contrapositiva, né? Que se dois caras do domínio são distintos, necessariamente as imagens deles são distintas também. Isso é uma função injetiva, né? E você diz que a função é sobrejetiva, né? Se o conjunto imagem dela coincide com o contradomínio inteiro. Né? Em geral, a imagem é só um subconjunto do contradomínio, mas você diz que ela é sobrejetiva se não só é um subconjunto, como é igual. Tá? Ou seja, todo elemento do contradomínio ele é a imagem de alguém do domínio. Né? Todo elemento y do contradomínio ele é f de alguém. Existe, né, alguém no domínio tal que f desse cara dá esse y. E finalmente você diz que ela é bijetiva se ela for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Tá? Então a questão agora é no contexto de álgebra linear, as funções que interessam para nós são as transformações lineares, e aí eu vou fazer esse tipo de pergunta agora para transformações lineares. Será que elas são injetivas? Será que elas são sobrejetivas? Que condições, né, eu tenho sobre essa função para que alguma dessas condições aí aconteça? Bom, então, a primeira delas que a gente vai discutir é a injetividade. Então, a injetividade, como eu acabei de falar, está relacionada a essa pergunta aqui, né? Você quer saber se por acaso a imagem de dois caras deu a mesma coisa, será que isso implica que esses dois caras, na verdade, são o mesmo, né? Isso é perguntar a injetividade. Então, eu vou começar com essa pergunta, agora só que no contexto de transformações lineares. Então, imagina que você tem uma transformação linear, que você tem dois caras no domínio e que as imagens desses dois caras do domínio seja a mesma. Então, o que será que eu posso dizer sobre esses dois caras? Né? Bom, então, essa igualdade, T de U igual a T de V, usando as propriedades de espaço vetorial, né, essa igualdade ela é a mesma que T de U menos T de V, ser igual a zero. Né? Eu posso, as operações de espaço vetorial me permitem passar para o outro lado, né, digamos assim. Então, eu posso passar o T de V para o outro lado e escrever essa igualdade desse jeito. Só que agora sim, usando que T é uma transformação linear, e aí sim eu estou entrando no contexto da álgebra linear, essa igualdade aqui, né, T de U menos T de V igual a zero, ela pode ser reescrita como T de U menos V igual a zero. E aqui eu estou usando a linearidade porque a gente sabe que se a função em questão é uma transformação linear, então ela preserva as operações de espaço vetorial. A gente sabe que uma igualdade desse tipo equivale, né? Então, U e V, vetores no domínio, e A e B, escalares quaisquer. Né? Então, isso aqui é o que significa ser linear. Né? Então, eu estou usando essa operação, essa propriedade da função ser uma transformação linear. Se você quiser que os escalares, né, o que acompanha o U é 1 e o que acompanha o V é menos 1, por exemplo. Então, eu posso reescrever desse jeito.
Então, o que a gente tira daqui, né? Se eu quero tentar tirar alguma conclusão sobre U e o V a partir de uma igualdade desse tipo, né? Se T de U é igual a T de V, bom, o U e o V estão relacionados de alguma forma, que é essa forma que está aqui do lado direito. Se o U e o V têm a mesma imagem, então a diferença dos dois tem como imagem o vetor nulo. Então agora eu estou no momento de que eu tenho que analisar o conjunto de todos os vetores do domínio que tem como imagem o vetor nulo. Dependendo do tamanho desse conjunto, eu tenho uma resposta sobre esse tipo de pergunta aqui. Né? O que eu posso dizer sobre o e V se eles tiverem a mesma imagem, estudando o tamanho desse conjunto aqui, que eu vou acabar de definir agora, que a gente chama de núcleo da transformação linear. Tá? Então, se T de V1 e V2 é transformação linear, eu vou sempre abreviar aqui, não vou escrever tudo, porque é muito grande. Se essa função é uma transformação linear, então a gente define o que a gente chama de núcleo da transformação linear. Tá? Então, o núcleo de T, em livros em inglês vocês vão encontrar como kernel de T, o núcleo de T como o conjunto. Então, o núcleo vai ser um conjunto, é um subconjunto do domínio. A notação para ele é esse núcleo de T aqui. Ele é o conjunto de todos os vetores no domínio que tem como imagem justamente o vetor nulo. Tá? Então, eu vou até mudar a notação aqui para não confundir esses U, V, que já estão ali. Vamos colocar aqui vetores W, cuja imagem é o vetor nulo. Então, a gente vai definir o núcleo de T como o conjunto de todos os elementos do domínio, que quando você calcula a função neles, isso te dá zero, te dá o vetor nulo do espaço vetorial V2, tá? Então, essa frase que eu acabei de escrever aqui em cima, esse C e somente C aqui, né? Esse C e somente C e esse C e somente C aqui, estão dizendo para nós, né? Ou seja, a conclusão é que T de U é igual a T de V, é equivalente, é C e somente C. A diferença de U com V mora no núcleo dessa transformação linear. Então, essa é a conclusão que a gente acabou de tirar a partir dessa definição, né, do núcleo de T. Então, se eu quero saber algo sobre alguma implicação, né, se U pode ser igual ao V, a partir de uma igualdade do tipo T de U igual a T de V, então eu não tenho outra escolha, eu tenho que estudar esse conjunto chamado núcleo de T para saber se eu posso dizer que U é igual a V ou não. Tá? Bom, então, quais são as propriedades desse núcleo de T? Então, esse é o conteúdo da primeira proposição, que a gente vai demonstrar aqui. Então, se T é uma transformação linear entre os espaços vetoriais V1 e V2, então valem duas coisas. A primeira delas é que o núcleo de qualquer transformação linear sempre vai dar um subespaço vetorial do domínio, certo? Por definição, né? O núcleo é um subconjunto do domínio, é o conjunto dos caras cuja imagem é o vetor nulo, e não só é um subconjunto do domínio, como ele sempre é um subespaço vetorial. E a segunda coisa que a gente vai verificar é justamente essa questão da injetividade. A sua função, a sua transformação linear, ela vai ser injetiva se e somente se o núcleo dessa transformação linear for o conjunto que só tem o vetor nulo e mais nada. Tá? Então, é a resposta para essa questão que eu acabei de falar. A injetividade está relacionada ao tamanho desse conjunto que é o núcleo de T. Tá? Então, ela vai ser injetiva se e somente se o núcleo for o menor possível. E o menor possível é o conjunto que só tem o zero, por quê? Porque pelo item A, o núcleo sempre é um subespaço vetorial, portanto, o vetor nulo sempre está dentro dele. Então, o mínimo que o núcleo de T tem é o vetor nulo, então ela vai ser injetiva se e somente se o núcleo for o menor possível. É o menor tamanho possível que você pode ter para o núcleo. Tá, então a gente vai verificar essa proposição, é bem simples, não tem muito segredo. Então, o item A, primeiro, por que o núcleo de T ele é não vazio, né? Por que ele é não vazio? Bom, porque, como eu acabei de falar,
né, o vetor nulo do domínio dessa transformação linear, ela sempre está, né, o vetor nulo sempre está no núcleo. E isso é uma das propriedades que a gente viu das vezes passadas, né, que em qualquer transformação linear, o vetor nulo é elevado no vetor nulo, né? O núcleo de T é não vazio, pois, como vimos, a gente viu no vídeo anterior, né? Se T é transformação linear, que é o caso, né? A gente está supondo isso. Então, se T é uma transformação linear, então o vetor nulo é necessariamente elevado no vetor nulo. A gente viu isso. É uma implicação, né? A gente viu que não é um C somente C, mas é uma implicação. Se é transformação linear, então necessariamente a imagem do vetor nulo é o vetor nulo. Só que isso está dizendo para nós que o vetor nulo do domínio é justamente um elemento no núcleo, né? Porque essa é a definição do núcleo, são os vetores do domínio cuja imagem dão vetor nulo, né? Então, como t de zero é igual a zero, o zero está no núcleo. E agora vamos ver que é fechado para adição e para produto por escalares, né? Então, eu vou pegar dois elementos genéricos no núcleo, vou pegar um escalar qualquer e vou verificar, né? E aí queremos ver, a pergunta é, queremos ver que lambda vezes U mais V ainda é um elemento no núcleo de T, né? Então, como que eu vou verificar isso? Como que eu testo isso? Bom, se eu quero saber se essa coisa inteira pertence ao núcleo de T, então eu tenho que calcular minha transformação linear nesse cara inteiro e ver se isso dá zero. Se isso der zero, quer dizer, então, que esse cara pertence ao núcleo, porque essa é a definição de núcleo, né? Então, calculando esse cara, T de lambda U mais V, aqui eu uso novamente que T é uma transformação linear, então vocês vejam que para fazer tudo isso que eu estou fazendo, é estritamente necessário que a função não seja uma função qualquer, ela tem que ser uma transformação linear, e por ser transformação linear, isso aqui é igual a lambda vezes T de U mais T de V. Ela preserva a adição e preserva a multiplicação por escalares. Só que, por hipótese, né, eu peguei esses dois vetores no núcleo de T. Então, eu sei que a imagem do U tem que ser o vetor nulo e que a imagem do V também tem que ser o vetor nulo. Então, isso aqui é lambda vezes zero mais zero, portanto, isso é igual a zero. Então, a imagem de lambda vezes U mais V também é o vetor nulo. Isso está dizendo para nós que lambda U mais V também pertence ao núcleo de T. Tá, então, isso está dizendo para nós que o núcleo de T ele é fechado para adição e para produto por escalares. Portanto, ele é um subespaço vetorial. Tá, então, esse é o item A. A gente verificou que o núcleo sempre é um subespaço vetorial. Ele é um objeto de álgebra linear, digamos assim, né? E o item B agora é a conclusão, né? A gente vai ver que T é injetiva, C e somente C. O núcleo é só o conjunto que só tem o zero e mais ninguém. É um C e somente C, eu tenho que fazer duas implicações. Vamos começar primeiro supondo que a T é injetiva e vamos concluir que o núcleo só tem o zero e mais ninguém. Como que eu vou fazer isso? Bom, vou pegar um elemento genérico no núcleo, vou fazer uma argumentação em cima dele e concluir que, na verdade, ele é igual ao vetor nulo e, portanto, o conjunto só tem o vetor nulo e mais ninguém. Tá, então, vamos começar fazendo a saída. Item B. Suponha, vamos começar supondo, né, que T é injetiva e vamos pegar agora, seja um elemento genérico no núcleo de T. Quero fazer uma argumentação e concluir que, na verdade, ele é igual a zero. Ou seja, só tem o zero lá dentro e mais ninguém. Mas, né, por hipótese, dizer que ele está no núcleo de T é dizer que T de U é igual a zero. É igual ao vetor nulo do espaço vetorial V2. Só que pelo item A, eu já acabei de verificar que o núcleo é um subespaço. Ou seja, a imagem do vetor nulo também é o vetor nulo. Então, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho dois vetores do domínio que têm a mesma imagem, né? Tanto o U quanto o zero têm a mesma imagem, que é o vetor nulo do V2. Se eu estou supondo que a T é injetiva,
Então, a conclusão que eu tiro é que esses dois vetores do domínio, na verdade, tem que ser o mesmo vetor, porque eles têm a mesma imagem e a minha função é injetiva. Tá? Então, isso implica como T é injetiva por hipótese, né? Eu estou nessa direção, estou supondo que ela é injetiva, isso implica que esses dois vetores do domínio, na verdade, são o mesmo. Mas aí, então, eu concluí que todo elemento genérico do núcleo de T, na verdade, é o vetor nulo. Então, esse conjunto, né, o núcleo de T, ele, na verdade, só tem o vetor nulo e mais ninguém. Tá? Qualquer elemento lá, na verdade, ele é igual ao vetor nulo. Então, isso conclui a ida, né? Se a T é injetiva, então o núcleo de T só tem o vetor nulo e mais ninguém. Vamos fazer a volta agora. Suponha que agora a volta é supor que o núcleo de T é só o conjunto que tem o zero, é o conjunto que só tem o zero, né? E a gente quer concluir que ela é injetiva. Tá? Então, agora eu vou pegar dois elementos do domínio, sejam U e V elementos do domínio, tais que eles tenham a mesma imagem. T de U seja igual a T de V. Eu quero concluir que, na verdade, esses dois caras são o mesmo, né? Eu quero concluir que ela é injetiva. Então, eu quero ver que essa igualdade T de U igual a T de V implica que U é igual a V. Só que como a gente viu aqui para cima, né? A gente viu que T de U é igual a T de V se e somente se a diferença de U com V pertence ao núcleo, né? Então, a gente vai usar isso agora, como a gente viu antes. T de U igual a T de V implica, essa é somente C, mas em particular implica, né, que U menos V pertence ao núcleo de T, só que o núcleo de T, por hipótese, é o conjunto que só tem o vetor nulo e mais nada. Então, na verdade, esse cara U menos V, ele é o único elemento desse conjunto que é o vetor nulo. Então, isso implica para nós que U menos V é igual ao vetor nulo, só que essa equação implica que U, na verdade, é igual a V. Então, a gente concluiu que T de U igual a T de V implica, né, implica U igual a V. E, portanto, a nossa função T é injetiva. Então, a gente fez tanto a ida quanto a volta, então a gente concluiu a demonstração. Então, essa é a conclusão dessa demonstração, né, que a função, uma transformação, isso é importante, tá? Uma transformação linear, ela é injetiva se e somente se o núcleo dela é o conjunto que só tem o zero. Então, se eu quero testar se uma transformação linear é injetiva, eu posso tentar fazer isso descrevendo quem é o núcleo dela, ou seja, tentar encontrar todos os caras do domínio cuja imagem vale zero e ver o tamanho desse cara. Se esse conjunto só tiver o vetor nulo e mais ninguém, então essa transformação linear é injetiva e isso é C e somente C na realidade. Tá? Bom, então esse é o primeiro critério aí que a gente vai ver hoje. É um critério para testar injetividade de transformação linear. Bom, então a gente vai fazer, antes dos exemplos, né, eu quero fazer as duas coisas, tanto a injetividade quanto a sobrejetividade. Então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre injetividade. Então, vamos lá. Então, pega de novo agora uma transformação linear entre dois espaços vetoriais. E para analisar a sobrejetividade, eu tenho que analisar o subconjunto imagem, né? Que é um subconjunto do contradomínio. A afirmação que a gente faz nessa proposição é que, se é uma transformação linear, então a imagem de T sempre é um subespaço vetorial do contradomínio. Tá? Então, é importante enfatizar isso. O núcleo é um subespaço do domínio e a imagem é um subespaço do contradomínio. Em particular, se a gente estiver num contexto que é o contexto que interessa para nós aqui, que é a álgebra linear de dimensão finita, então, se o contradomínio tiver dimensão finita e a imagem tiver a mesma dimensão que o contradomínio, então, na verdade, ela é sobrejetiva. Tá? Isso é um dos critérios que a gente viu em vídeos anteriores, que se você tem dois caras que um é um espaço vetorial e o outro é um subespaço dele, mas a dimensão dos dois coincide, então esse subespaço, na verdade, é igual ao subespaço inteiro onde ele mora. Tá? Então, a imagem já é um subespaço do contradomínio.
Se ele tiver a mesma dimensão que o contradomínio, então, na verdade, eles são iguais. E se eles são iguais, isso é o que quer dizer a sua transformação ser sobrejetiva. Então, esse é um critério que a gente pode usar, né, para testar se uma transformação linear é sobrejetiva, é calculando a dimensão da imagem. Se você concluir que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, então ela é sobrejetiva. Mas antes disso, né, vamos demonstrar, então, que o subconjunto imagem sempre é um subespaço vetorial do contradomínio. Tá? Então, demonstração disso. Primeira coisa, vamos ver por que a imagem sempre é não vazia. Né? Por que ela é não vazia? Por que sempre tem um elemento na imagem? Bom, porque é uma função entre dois conjuntos não vazios, isso por hipótese. Né? V1 e V2, para nós, né, espaços vetoriais sempre são conjuntos não vazios, e T é uma função entre eles, então tem que ter alguém na imagem. Né? Mas, em particular, se você quer exibir alguém, vamos deixar claro aqui de cara que o vetor nulo sempre está na imagem. Por quê? Né? Pois o vetor nulo do V2, o vetor nulo do contradomínio, ele é igual a T de zero. Como a gente já viu, está usando de novo, que se é uma transformação linear, então ela leva a zero no zero. Então, o vetor nulo do contradomínio, ele é a imagem de alguém, ele é T de alguém. Então, ele está na imagem. Né? Então, isso diz para nós que o zero pertence à imagem de T. Então, a imagem é sempre não vazia. Agora, vamos ver que é fechado para adição e fechado para produto por escalares. Então, vou pegar dois elementos genéricos, né, sejam, vamos chamar assim de U2 e V2, digamos. U2 e V2, elementos na imagem, e pegar um escalar qualquer. Eu quero ver, né, então queremos ver que a combinação linear, né, lambda vezes U2 mais V2, ainda é um elemento da imagem de T. Como que eu verifico isso? Bom, usa a definição. O que significa U2 e V2 pertencerem à imagem de T? Significa que U2 e V2 são a imagem de alguém. Ou seja, né, isso aqui significa que existem, vamos chamar de U1 e V1 no domínio, tais que T do U1 dá o U2 e T do V1 dá o V2. Isso significa dizer que eles estão na imagem, né? Eles são imagem de alguém. Então, o 2 é T de alguém e o V2 é T de alguém. Estou dando nomes para esses caras chamando de U1 e V1. Agora, como a nossa função em questão é uma transformação linear, ou seja, é o tipo de função que interessa para a álgebra linear, isso implica, né, que se eu fizer T de lambda vezes esse U1 mais V1, esses dois caras do domínio que eu acabei de encontrar, né? Se eu fizer T de lambda U1 mais V1, como ela é uma transformação linear, isso aqui é igual a lambda vezes T de U1 mais T de V1. Mas, por hipótese, né, a maneira como a gente criou esse U1 e esse V1, a imagem do U1 é o U2 e a imagem do V1 é o V2. Então, isso aqui é igual a lambda vezes V1 mais, aliás, U2, né? Chamando de U2 isso aqui, mais V2. Ou seja, né, o que eu concluí aqui? Que esse cara aqui, que é o que eu perguntei se está na imagem, eu acabei de concluir que ele é T de alguém. Né? Esse cara, ele é T de lambda U1 mais V1. E, portanto, ele está na imagem. Tá, então, a conclusão, assim, né? Vamos escrever assim, para deixar bem claro. Assim, lambda U2 mais V2, ele é igual a T, não importa o que está aqui dentro, o que importa é que ele é T de alguém. Né? Então, esse cara é T de alguém, e, portanto, lambda U2 mais V2 pertence à imagem de T. E a gente concluiu agora que ela é um subespaço vetorial. Tá? Então, ele é não vazio e ele é fechado para adição e para produto por escalares. Então, isso conclui a primeira parte aqui, né? Então, a imagem sempre é um subespaço vetorial, só que agora do contradomínio.
E, em particular, se V2 tem dimensão finita e a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, então ela é sobrejetiva, né? Então, só vou escrever essa conclusão. Se V2 tem dimensão finita e a dimensão... Agora, já que eu já sei que a imagem é um subespaço, né? Então, eu já sei que faz sentido falar de dimensão. Dimensão é um conceito para subespaços vetoriais. Eu já sei que a imagem é um subespaço. Então, eu posso falar isso. Se a dimensão da imagem for igual à dimensão do contradomínio, como a imagem de T já está contida em V2 e é subespaço vetorial, um dos resultados que a gente viu, né, em vídeos anteriores dizem para nós que isso, na verdade, implica que a imagem é igual ao contradomínio todo e, logo, T é sobrejetiva nesse caso, né, porque a imagem dá igual ao contradomínio inteiro. Tá? Então, isso é a condição, né? Se isso acontecer, se a imagem tiver a mesma dimensão que o contradomínio, então você conclui que ela é sobrejetiva. Tá? Então, e essa é somente C também, se você quiser, né? Porque se ela for sobrejetiva, a imagem já é igual ao contradomínio, em particular, os dois têm a mesma dimensão, porque eles já são iguais, né? Então, tá aí um critério, né, para você testar se uma transformação linear é sobrejetiva ou não. Bom, então vamos aos exemplos, né? A gente já fez a parte teórica, vamos começar a discutir essas coisas nos exemplos. Bom, então o primeiro exemplo é uma transformação linear do R3 no R2. Ela está definida dessa forma aqui. Então, para cada vetor em R3, eu vou produzir um vetor em R2. Então, eu pego um vetor de 3 coordenadas x, y, z e produzo um vetor de 2 coordenadas definido desse jeito aqui. X mais y e y mais z. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai verificar que isso é realmente uma transformação linear. A gente vai verificar se ela é injetiva, ou se é sobrejetiva, ou se é bijetiva, ou pode ser que não seja nenhum deles, né? Não pode, nenhuma função é obrigada a ser injetiva ou sobrejetiva. Tá, então vamos ver que ela é uma transformação linear. Então, primeira coisa, vamos ver que essa função t, ela é uma transformação linear. E como que eu verifico isso, né? Eu tenho que ver que ela preserva a adição de vetores e que preserva o produto por escalar. E isso para elementos gerais, né? Para todos os caras no domínio. Então, eu vou pegar dois elementos genéricos, né? Sejam dois elementos genéricos no domínio vão ser dois vetores em R3. Então, eu já vou dar nomes para eles, sejam U igual, digamos, x1, y1, z1, e V igual a x2, y2, z2, vetores em R3, são dois vetores genéricos em R3, e vou pegar lambda, um escalar genérico qualquer. Então, o que eu tenho que testar, né? Eu tenho que fazer T de lambda vezes U mais V, e a pergunta, né, é se isso aqui é igual a lambda vezes T de U mais T de V. Ou seja, isso que eu quero saber se vale, né? Eu quero saber se vale essa igualdade para poder dizer que ela é uma transformação linear. Então, eu vou começar desenvolvendo o lado esquerdo aqui, vou calcular a função t em cima do vetor lambda u vezes lambda u mais v, né? Vou desenvolver e tentar chegar aqui do lado direito. Ou você escreve o lado esquerdo, desenvolve, escreve o lado direito, desenvolve, e no final vê que os dois dão a mesma coisa. Tanto faz. Tá? Então, lado esquerdo, t de lambda vezes u mais v vai ser igual a t de lambda vezes o vetor de coordenadas x1, y1, z1, mais o vetor de coordenadas x2, y2, z2. Né? Só que como que eu faço a operação entre vetores? Né? Eu faço coordenada a coordenada. Então, antes de calcular a função, eu calculo o que está aqui dentro. Isso vai ser o vetor de coordenadas lambda vezes x1 mais x2, isso é a primeira coordenada desse vetor, lambda vezes y1 mais y2, isso vai ser a segunda coordenada, e lambda vezes z1 mais z2,
e isso vai ser a terceira coordenada desse vetor. Agora eu tenho que calcular a função t nessa coisa, né? Nesse vetor com essas três coordenadas. Então eu vejo a definição do que essa função faz. Essa função ela pega as três coordenadas e na primeira coordenada da imagem ela soma as duas primeiras e na segunda coordenada ela soma a segunda com a terceira. Né? Então, vamos lá. Então, na primeira coordenada, então isso aqui é igual, vou colocar aqui mais para o lado esquerdo. Então, a primeira coordenada vai ser o quê? Vai ser somar a primeira com a segunda coordenada, que são essas duas coisas inteiras, né? Então, lambda x1 mais x2 mais lambda y1 mais y2. Isso é a primeira coordenada da imagem. E a segunda coordenada, eu somo a segunda com a terceira do vetor do domínio. Então, a segunda com a terceira vão ser lambda y1 mais y2 mais a segunda coordenada, aliás, a terceira coordenada do cara do domínio, que é lambda z1 mais z2. Então, isso é o que dá, né, você calcular a função t no vetor com essas três coordenadas aqui. Na primeira eu somo essas duas e na segunda eu somo as duas últimas, né? E agora é uma questão de rearranjar os termos aqui, né? Isso aqui é igual, eu posso escrever como lambda vezes x1 mais y1, se eu colocar o lambda em evidência, e aí sobra x2 mais y2, que eu vou colocar um parênteses aqui, e vou fazer uma coisa semelhante na segunda coordenada, que eu vou escrever lambda vezes y1 mais z1 mais y2 mais z2. Então, só rearranjei os termos. E agora a questão é, eu vou interpretar esses dois em azul como as coordenadas de um vetor e esses dois em vermelho como as coordenadas de um outro vetor e que eu estou somando esses dois vetores. Então, eu vou desmanchar essa soma agora. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o vetor de coordenadas lambda vezes x1 mais y1 e lambda vezes y1 mais z1, e eu somei esse vetor com o vetor de coordenadas x2 mais y2 e y2 mais z2. Eu posso ir um passo adiante e desmanchar um pouco mais ainda, porque esse lambda multiplica esses dois vetores, essas duas coordenadas, aliás. Então, eu posso tirar esse lambda para fora. Isso é lambda vezes o vetor de coordenadas x1 mais y1 e y1 mais z1. E aqui eu não faço nada, só vou repetir x2 mais y2, y2 mais z2. E agora é uma questão de identificar, né? Porque isso aqui é igual a lambda vezes esse cara aqui é o resultado de você calcular a função t no vetor de coordenadas x1, y1 e z1. Né? Porque na primeira coordenada eu somei as duas primeiras e na segunda eu somei as duas últimas. Então, esse é o resultado de t de x1, y1, z1. E o segundo cara é o resultado de calcular a função t no vetor de coordenadas x2, y2, z2. Só que isso é igual, né, a lambda vezes t de u, o vetor u é o vetor de coordenadas x1, y1 e z1, e o outro é o resultado do t de v. Tá, então a gente desenvolveu. O lado esquerdo eu comecei com t de lambda vezes u mais v, e a gente concluiu, no final das contas, que o t de lambda vezes u mais v, na verdade, ele é igual, né, igual a lambda vezes t de u mais t de v. Isso concluiu que t é uma transformação linear. Tá, então, eu fiz todos os detalhes, porque é bom fazer isso algumas vezes, né, para se acostumar com o tipo de raciocínio, mas está aí a verificação de que ela é uma transformação linear. Intuitivamente, por que eu já sabia que ela era uma transformação linear? Bom, porque que tipo de operações eu estou fazendo com as incógnitas aqui? Né? Então, as variáveis dessa função são x, y e z, e o que eu estou fazendo com elas? Bom, em cada coordenada, eu só estou somando elas e nem sequer estou multiplicando por escalares. Né? Eu estou fazendo só uma vez cada uma delas. Então, eu estou fazendo justamente as operações de espaço vetorial nas incógnitas. Então, isso aqui é razoável que vai ser uma transformação linear. Bom, então está verificada essa parte. Agora eu quero verificar se ela é injetiva
se ela é subjetiva, se ela é objetiva, esse tipo de coisa. Então, vamos começar com a injetividade, e aí a pergunta vai ser se ela tem o núcleo igual a zero ou não. Tá? Então, a gente já vai aproveitar a proposição que demonstrou antes, né? Para testar se ela é injetiva, basta encontrar o núcleo dela e verificar se o núcleo só tem o vetor nulo ou não. Se tiver mais coisa, ela não é injetiva. Se tiver só o vetor nulo, ela é injetiva. Tá? Então, vamos testar agora a injetividade. Então, 2, vamos ver se T é injetivo. Então, eu vou procurar o núcleo, né? Vamos lembrar da definição do núcleo. O núcleo, por definição, é o conjunto de todos os vetores do domínio cuja imagem é o vetor nulo, só que o vetor nulo do contradomínio. Quem que é o contradomínio? É o R2. Então, o vetor nulo do R2 é esse cara aqui, né? Só que isso aqui é a mesma coisa, usando a definição da função, T de x, y, z é o vetor de coordenadas x mais y, y mais z. E eu quero saber quando que isso é igual a 0, 0. Só que isso é equivalente, é o mesmo conjunto, só estou reescrevendo o mesmo conjunto de várias formas diferentes. É o conjunto dos vetores em R3, e aqui eu tenho uma igualdade de vetores, né? Quando que dois vetores são iguais? Quando as duas coordenadas são iguais. Ou seja, quando x mais y for igual a 0 e, ao mesmo tempo, y mais z for igual a 0. Então, essa descrição aqui que eu acabei de escrever para o núcleo, ela está dizendo assim, o núcleo é o conjunto de vetores em R3 que são soluções de um sistema linear homogêneo, né? Porque, como eu falei, as operações aqui que você está fazendo com as variáveis são só operações de espaço vetorial, é soma de incógnitas e produto de incógnita por escalar, nem tem escalar aqui, né? Tudo igual a 1. E são duas equações homogêneas, né? É igual a 0 nas duas. Então, isso aqui é um conjunto de soluções de um sistema linear homogêneo. E aí eu quero descrever qual que é esse conjunto, né? Se a única solução desse sistema é o vetor nulo ou não, né? Então, escrevendo as duas equações aqui, as equações são x mais y igual a 0 e y mais z igual a 0. E aí você está vendo que as duas equações são independentes, né? Não são equações redundantes, são só duas equações e três incógnitas. Então, certamente vai ter uma variável livre, e como essa variável vai ser livre, como ela vai poder assumir qualquer valor, isso vai dizer para nós que o núcleo não vai ter só o vetor nulo, vai ter, na verdade, infinitos caras, porque justamente tem um cara livre, tem um parâmetro livre que pode assumir qualquer valor. Então, qual que vai ser a solução desse sistema, né? Então, fazendo a diferença dessas duas equações, eu faço a diferença da de baixo menos a de cima, por exemplo. Aí, isso cancela o y. Aí vai sobrar z menos x igual a 0. Então, isso está dizendo para nós que o z é igual a x. Volto em qualquer uma dessas equações, por exemplo, na primeira, e concluo na primeira que o y é igual a menos x. E aí eu escrevi o y e o z em função de x, e o x aqui ficou com uma variável livre. Tá, então, x aqui, eu já usei as duas equações, né? Deixei as duas incógnitas em funções de x, e o x ficou com uma variável livre. Então, isso diz para nós, né, que um vetor de coordenadas x, y, z, ele pertence ao núcleo, C e somente C. O formato desse vetor, ele é do tipo x, aí a coordenada y é menos x, a coordenada z é igual a x, então isso aqui é a mesma coisa que x vezes o vetor de coordenadas 1, menos 1 e 1. E como x é a variável livre, isso está dizendo para nós que o núcleo ele é o espaço gerado por um único vetor, que é o vetor de coordenadas 1, menos 1 e 1. Então, isso aqui está longe, né, de ser o conjunto que só tem o vetor nulo, porque ele tem, na verdade, todos os múltiplos, né, do vetor de coordenadas 1, menos 1 e 1. Então, ele tem uma reta inteira, né? Se você pensar geometricamente, como isso aqui é um vetor em R3, o espaço gerado de um vetor só é o conjunto dos múltiplos desse vetor.
Então, isso te dá uma reta passando pela origem. Então, o núcleo dessa transformação linear é uma reta inteirinha que passa pela origem, né? Na direção do vetor 1 menos 1 e 1. Então, está longe de ser o conjunto que só tem o zero, portanto, essa função não é injetiva. Tá? Logo, essa t não é injetiva. Bom, agora vamos perguntar se ela é sobrejetiva. E aí agora eu vou voltar aqui na expressão da função, porque isso o que eu vou fazer agora uma ideia bem frequente para você tentar descobrir se ela é sobrejetiva ou não. Tá, então, eu quero saber qual que é o conjunto imagem. Eu quero saber se o conjunto imagem ele dá igual ao contradomínio inteiro ou não. Como que é um elemento genérico da imagem? Bom, o elemento genérico da imagem é justamente dessa forma aqui. T de algum cara genérico do domínio. Só que todos os elementos da imagem, eles são expressos nessa forma aqui do lado direito. X mais Y e Y mais Z, onde o X, o Y e o Z estão livres. Né? O que eu estou tentando descrever agora é um elemento genérico da imagem. Então, X, Y e Z podem passear à vontade agora. Eles são livres. Então, a conclusão vai ser a seguinte. Tá? Então, agora sobre T é sobrejetiva. Agora, essa é a pergunta. T é sobrejetiva? Bom, então, um elemento genérico da imagem agora. A imagem de T, ele é da forma. A própria regra da função está te dizendo como são os elementos genéricos, né? Então, ele é da forma T de alguém genérico do domínio, só que, por outro lado, ele é X mais Y e Y mais Z. E aí, aquele truque de desmanchar o vetor, eu vou fazer agora. Tá? Então, isso aqui é igual. Por um lado, eu posso escrever isso como o vetor de coordenadas x. Agora tem três parâmetros, né? Tem o x, o y e o z. Eu vou escrever três vetores aqui. Um vetor só com a variável x, um vetor só com a variável y e um vetor só com a variável z. Então, um vetor só com a variável x seria x0, só com a variável y seria y, e só com a variável z seria 0 e z. E aí eu desmancho mais uma etapa, né? Isso aqui é x vezes o vetor de coordenadas 1, 0, y vezes o vetor de coordenada 1, 1, e z vezes o vetor de coordenadas 0, 1. E por que eu estou enfatizando que é um elemento genérico? Porque x, y e z, esses três caras estão livres agora. E como eles são livres, isso está dizendo para nós que um elemento genérico da imagem, ele, na verdade, pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de coordenadas 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Tá? Então, isso descreve completamente o conjunto imagem. O conjunto imagem de T, ele é o espaço gerado pelo conjunto de vetores 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Ora, mas daí você percebe, bom, é o espaço gerado por três vetores em R2. E dois desses vetores aqui, qualquer par, na verdade, de dois vetores desses três que você pegar, eles não são múltiplos, né? Por exemplo, o primeiro e o último já tem a base canônica ali. Se você pegar o espaço gerado por um conjunto de vetores que já inclui a base canônica, isso certamente vai dar o espaço inteiro, né? Só esses dois aqui já são suficientes para formar uma base do R2. Então, esse terceiro vetor aqui está sobrando. Na verdade, você pode pegar qualquer par desses dois aí, porque os três ali, 2 a 2, não são múltiplos, né? Então, pega um par desses, dois deles já são suficientes para dar uma base, então o espaço gerado por eles, na verdade, já dá tudo, né? Então, isso aqui é igual ao R2 inteiro, que é o contradomínio, né? Então, a gente está concluindo que a imagem é igual ao contradomínio inteiro, portanto, essa função t, ela é sobrejetiva. Então, aqui está um exemplo de uma transformação linear que não é injetiva, mas que é sobrejetiva. Tá? Então, um primeiro exemplinho aí para a gente trabalhar e tentar achar, né, núcleo e imagem. Bom, o segundo exemplo que eu quero trabalhar é o exemplo que a gente já deu no vídeo anterior, que é o exemplo da derivada. Né? Derivada pensada em polinômios de grau
menor ou igual a n, chegando em polinômios de grau menor ou igual a n. Aqui, o domínio e o contradomínio são bem relevantes, tá? Bem importantes. Bom, a gente já viu que isso é uma transformação linear. Eu só vou verificar se ela é injetiva, ou se é sobrejetiva, ou se não é nada, né? Se não é nenhum dos dois. Tá, então, a primeira coisa. A afirmação que eu faço é que D não é injetiva. Por que ela não é injetiva? Bom, nem sempre eu preciso procurar descrever o núcleo inteiro. Tá? Só basta saber se o núcleo tem mais gente do que só o zero ou não. Então vamos pensar assim: o que essa transformação linear faz? Ela pega um polinômio e deriva. Então, se eu estou interessado no núcleo, eu estou interessado nos elementos do domínio, tais que a derivada deles dá igual a zero, né? Ou seja, os caras do núcleo são os caras que têm derivada igual a zero. Será que precisa ser o vetor nulo, né? Precisa ser o polinômio nulo para que a derivada seja zero? Bom, não, vocês já sabem lá do cálculo que a derivada de qualquer função constante é igual a zero. Ela não precisa ser constante igual a zero. É qualquer função constante. Então, isso já diz para nós que tem mais elementos no núcleo do que só o zero, né? Então, ela não é injetiva, pois, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, o polinômio constante igual a 1. Né? Então, se p de x é o polinômio constante igual a 1, então esse p pertence ao domínio, né? Ele é um polinômio de grau menor ou igual. Pensa aqui que o n é maior ou igual a 1, tá? Ele é um polinômio de grau maior ou igual a menor ou igual a n, e, ou seja, ele está no domínio, faz sentido calcular a transformação nele, e a derivada dele, né, como ele é constante, a derivada dele é igual a zero. Mas esse cara aqui, ele não é o vetor nulo, ele não é o polinômio nulo. Logo, o núcleo, né, de D não é o conjunto que só tem o vetor nulo, né? Ele tem mais gente do que o vetor nulo. Aqui acabei de exibir um exemplo de um cara não nulo que pertence ao núcleo. Bom, se você quisesse descrever por completo quem é o núcleo, também é fácil, não tem problema nenhum, né? Seria o conjunto de todos os P's, tais que P' é igual a zero, ou seja, que quais são todos os polinômios que têm derivada igual a zero. E aí, bom, usando o cálculo de novo, eles têm que ser necessariamente constantes, tá? Então, em geral, na verdade, né? Se você quiser descrever o núcleo todo, o núcleo de D vai ser o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, que na verdade, né, tem grau igual a zero. Tá? Então, eu deixo como exercício vocês tentarem encontrar uma base para isso. Tentem encontrar uma base para o conjunto de polinômios de grau menor ou igual a n, que tem, na verdade, grau igual a zero. Essa é a descrição. Bom, então, esse é o núcleo. E agora, será que ela é sobrejetiva? Será que o conjunto imagem ele dá todo o contradomínio? E aí a questão é que também não. Por quê? Porque quando você pega um polinômio e você deriva ele, o grau dele necessariamente cai, né? Então, em particular aqui no contradomínio, o contradomínio tem todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Em particular, ele tem os polinômios de grau exatamente igual a n. Só que não tem como um polinômio de grau n ser a derivada de um polinômio de grau menor ou igual a n, né? A derivada de qualquer polinômio de grau menor ou igual a n vai ter no máximo grau n menos 1, né? Então, não tem como a imagem dar todo o contradomínio. Tá? Então, 2. Eu vou escrever, acho que aqui embaixo, que vai ficar muito exprimido. Então, agora sobre, né, se ela é sobrejetiva ou não. Então, D não é sobrejetiva, pois, por exemplo, né? Vamos exibir um elemento do contradomínio que não pode estar na imagem de forma alguma. Pois, por exemplo, se p de x é igual a x elevado a n, então esse p ele está no contradomínio, ele é um polinômio de grau menor ou igual a n, mas eu vou dar um outro nome para ele, porque eu estou usando p para elementos do domínio, né? Então, eu vou só trocar o nome aqui, eu vou chamar ele de q. Então, ele pertence ao... Pensando aqui que esse aqui é o contradomínio, tá?
Ele está no contradomínio, mas D de P igual a P' nunca vai ser igual ao quê? Pois, para todo P no domínio, D de P tem grau, vou colocar P' de novo, né? D de P igual a P' tem grau no máximo N-1. Tá, então ela não é sobrejetiva também, tá? Por causa disso. Bom, mas e se eu colocasse o contradomínio como sendo conjunto de polinômios de grau menor ou igual a n-1? Ou seja, também faz sentido, né? Porque a gente já sabe que a derivada de um polinômio cai o grau do polinômio em 1, então não tem problema nenhum eu trocar o contradomínio aqui e colocar polinômios de grau menor ou igual a n-1. Nesse caso, ela se torna sobrejetiva? Sim, ela se torna sobrejetiva. É uma outra função porque eu troquei o contradomínio. A regra é a mesma, mas é uma função diferente porque o contradomínio é outro. Essa outra função com o contradomínio diferente, essa sim vai ser sobrejetiva. E você pode demonstrar isso como exercício, tá? Bom, então tá aí um exemplo de uma transformação linear que não é nem injetiva e nem sobrejetiva. Finalmente, o último exemplo que eu quero fazer é um exemplo no mundo das matrizes e que mistura matriz com vetor, é essa daqui, ó. Então, a função, ela pega uma matriz 2 por 2, quadrada, e te devolve um vetor com 4 coordenadas. Como que ela faz isso? Bom, para cada matriz 2 por 2 quadrada, se as entradas dela são x, y, z e w, eu estico as entradas, né, eu estico as linhas dessa matriz e produzo um vetor, né, com uma coisa só, né? Então, eu pego x, y, z e w e enfileiro eles e produzo um vetor com 4 coordenadas desse jeito aqui. Tá? Então, a minha afirmação é que essa função ela é uma transformação linear e, mais que isso, ela é injetiva e sobrejetiva. Tá? Então, ela vai ser um exemplo de uma transformação linear que é bijetiva. Então, vamos fazer isso para concluir. Primeira coisa, por que ela é uma transformação linear, né? Então, isso aqui é uma transformação linear, pois, vamos lá, vamos pegar dois caras genéricos no domínio, pegar um escalar, vamos ver que ela preserva a adição e produto por escalares, tá? Então, sejam, vamos dar nomes para as coisas, digamos que a matriz azão 1 seja x1, y1, z1 e w1, e a azão 2 seja x2, y2, z2 e w2. E vou pegar lambda, um escalar qualquer. Tá? Então, eu quero calcular o que essa função faz com lambda vezes A1 mais A2. Então, primeiro eu calculo o que está entre dos parênteses para ver que matriz que vai dar. Depois eu calculo a função, vejo o que dá e tento concluir se isso é igual a lambda vezes t de A1 mais t de A2. Bom, então, aqui antes, nos parênteses, né, eu preciso calcular essa matriz aqui. É uma soma de matrizes e produto de matriz por escalar, que eu faço coordenada a coordenada. Então, isso aqui vai ser a função t calculada em qual matriz? A matriz cujas entradas são lambda vezes x1 mais x2, lambda vezes y1 mais y2, lambda vezes z1 mais z2 e, finalmente, lambda vezes... Opa, isso está certo, né? Lambda w1 mais w2. Então, essas são as entradas dessa matriz que está aqui, né? Lambda A1 mais A2. Aí, qual que é a função? A função pega uma matriz e te devolve um vetor cujas coordenadas, né, são simplesmente você pegar as linhas da matriz e esticar elas num vetor. Então, isso aqui é igual... Vou escrever aqui embaixo, que senão não vai caber. Isso é igual a um vetor com quais coordenadas? As coordenadas lambda x1 mais x2, lambda y1 mais y2, lambda z1 mais z2 e, finalmente, lambda w1 mais w2. Né? Então, isso é a imagem, né, do t de lambda vezes a1 mais a2. Agora, eu desmancho esse vetor aí e percebo que ele é igual, né, separando tudo, né, os que têm lambda em um vetor só e os que não têm lambda no outro. Então, isso aqui vai ser igual a lambda x1, lambda y1,
lambda Z1, lambda W1, mais o vetor agora que não tem nenhum lambda. Então, isso aqui vai ser mais x2, y2, z2 e w2. Agora, eu desmancho mais uma etapa. Isso aqui é lambda vezes o vetor de coordenadas x1, y1, z1 e w1, mais esse aqui eu só repito, x2, y2, z2 e w2. Então, isso aqui é igual, finalmente, a lambda vezes a matriz, aliás, a função calculada na matriz A1 mais a função calculada na matriz A2. Né? É exatamente isso. A matriz A1 é a matriz cujas entradas são x1, y, z1 e w1. Então, a função calculada nessa matriz vai dar o vetor de coordenadas x1, y, z1, w1, e idem aqui análogo para o t de A2. Então, a gente concluiu que t de lambda A1 mais A2 é igual a lambda vezes t de A1 mais t de A2. Então, a gente verificou que ela é uma transformação linear, e agora a gente vai ver que ela é injetiva e sobrejetiva. Tá, então, por que ela é injetiva? Bom, vamos tentar calcular quem que é o núcleo de T, né? Então, a gente vai tentar verificar quem que é esse conjunto. Então, quando que um elemento está no núcleo de T? O domínio desse cara é um conjunto de matrizes, né? Então, quando que uma matriz com entradas x, y, zw pertence ao núcleo de T? Bom, isso significa, né, que T dessa matriz tem que ser igual a zero. Mas o que é o zero? É o zero do contradomínio, que é R4. Então, é o vetor de coordenadas 0, 0, 0, 0. Mas quem que é T de A? Bom, é o vetor de coordenadas x, é o que a função faz, né? É x, y, zw. É só estica as duas linhas da matriz em um vetor só. Então, isso aqui tem que ser igual a 0, 0, 0, 0, mas é uma igualdade de vetores. Então, isso aqui só ocorre quando o x, o y, o z e o w, todos eles são iguais a zero. Então, isso está dizendo para nós que uma matriz pertence ao núcleo se e somente se todas as passagens aqui vão e voltam, né? Então, isso aqui é se e somente se todas as entradas dessa matriz têm que ser iguais a zero. Então, isso está dizendo para nós que o único elemento no núcleo dessa transformação linear é a matriz onde todas as entradas são iguais a zero, ou seja, a matriz nula. Né? Então, logo, o núcleo de T é o conjunto que só tem a matriz nula e mais ninguém. Então, esse zero que eu coloquei aqui é o zero matriz nula em M22, né? De M22. Então, ela é injetiva, né? Essa transformação linear é injetiva. Porque o núcleo só tem o zero e a gente está usando o critério que a gente viu anteriormente. Finalmente, para ver que ela é sobrejetiva, é só verificar que todo elemento do contradomínio está na imagem, né? Ou seja, o que é o conjunto imagem dá igual a todo o contradomínio. Mas isso é óbvio, né? Porque aqui já está dizendo que um elemento genérico da imagem é um vetor do tipo x, y, zw, onde o x, o y, zw podem ser qualquer coisa, né? Porque aqui eles estão livres, o x, y, zw no domínio estão livres. E os elementos do contradomínio são vetores de 4 coordenadas genéricas. Então, isso aqui está dizendo para nós de maneira óbvia que ela é sobrejetiva. Tá? Então, só para escrever isso, né? Então, 3T é sobrejetiva. E a gente pode fazer isso assim, por exemplo, pois, dado um cara genérico no contradomínio, ele vai ser um vetor, né? Com 4 coordenadas no contradomínio aqui, R4, tomando a matriz A como sendo a matriz justamente com entrada x, y, z e w que você pegou ali. Isso aqui pertence ao domínio dessa função e estou tomando A igual a isso. Vamos escrever assim, vale que se eu calcular a função t nessa matriz A, eu obtenho por definição dessa função justamente o x, y, z e w, que é o U. Né?
Ou seja, eu estou dizendo para você que todo elemento do contradomínio, né, qualquer cara, ele é imagem de alguém, ele é T de alguém. Né? Ele é T dessa matriz A aqui no caso. Né? Isso, portanto, implica que esse vetor U pertence à imagem de T, logo, a imagem de T ela é igual ao contradomínio inteiro, e assim ela é sobrejetiva. Então, como a gente viu que ela é injetiva e sobrejetiva, isso implica que essa T, na verdade, ela é bijetiva. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, está aí um exemplo de uma transformação linear bijetiva. Bom, então esses são os exemplos que eu queria fazer. A gente vai voltar com mais teoria na próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.